vida, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui começando essa aula mais uma vez com vocês. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui iniciando a nossa aula de hoje. E você, está feliz por poder participar mais uma quinta-feira da nossa aula dos projetos Escola da Vida? Eu espero que sim. Eu sou Priscila, né? Quem está assistindo a aula pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Priscila, sou obreira do Ministério Comunidade Vida. E o nosso projeto social é um projeto cristão, né? Que atende crianças de 4 a 14 anos no contraturno escolar. E a nossa missão é criar oportunidades para que as nossas crianças realmente possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Amém? E eu gostaria de começar, então, nessa manhã, convidando você, crianças. Nós temos sido ministrados sobre o nosso mês de gratidão. Não é isso que a pastora Patrícia ministrou conosco? Nós temos, então, motivos para agradecer ao Senhor, não tem? Você tem algum motivo nessa manhã para agradecer ao Senhor? Quero que você registre aí no chat qual que é o motivo que você tem nessa manhã para ser grato ao Senhor pelo esse dia, pelo que Ele tem feito por você. Registre aí qual é a sua gratidão nesse dia de hoje. Esse é o nosso quebra-gelo para hoje. Quero ver o que você vai colocar aí. Eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor. E o primeiro deles é pela saúde que nós temos, pela minha saúde, por poder estar aqui, ter um dia e desfrutar da presença do Senhor. Qual que é o seu motivo de gratidão hoje? Vou dar um tempinho aí para que vocês possam registrar o motivo com o qual você pode agradecer ao Senhor nessa manhã. A tia Tati disse aí que é grata pela Escola da Vida. Isso mesmo. Somos privilegiados por ter esse projeto, por fazer parte dessa família que é o projeto Escola da Vida. Mais alguém? A pastora Helena é grata porque Jesus o salvou, né? Por Jesus ter nos salvado. É verdade. Isso é um motivo muito especial de gratidão. E vocês, crianças, têm motivos para agradecer ao Senhor? A Anne é grata pela saúde da avó, é isso? Amém, Anne, é isso mesmo. Mais alguém? Grato pela minha família, eu sou grato pelo amor de Deus que me envolve todos os dias. Amém. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor por essa chuvinha de hoje, esse tempo diferente. Geralmente a gente amanhece num calorzão, né? Hoje um tempo mais fresquinho, com chuva. Para nós isso é um pouco de novidade, porque não é sempre que nós temos uma manhã chuvosa. Amém, amém. Amém, Cleber, pela sua esposa abençoada. Quem que é grata? A Maria Ângela é grata a Deus por tudo. É isso mesmo, Maria Ângela. Então, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Vamos, então, orar, agradecendo ao Senhor por esses motivos e outros mais, né? E tudo que Ele governa na nossa vida. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, Pai. Oh, Deus, obrigado, Deus, por esse dia que nós iniciamos na Tua presença. Obrigado pelo projeto Escola da Vida, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada criança de ser instruído na Tua palavra, para ter um futuro diferente, um destino, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor nesta manhã sobre a vida de cada um dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos colaboradores. Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, como essa grande família que somos, ó Deus. Eu declaro, Senhor, uma aula poderosa, que o Senhor possa fluir, ó Deus, através da vida de cada uma das professoras, através das nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, como um canal de bênção nessa manhã, ó Pai, para alcançar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos juntos louvar ao Senhor? Você está preparado? Hoje eu trouxe uma música mais animada para você dançar. Vamos dançar comigo nessa manhã? Então vamos lá. Vamos declarar que o céu é o nosso lugar, amém?
Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. Lá em cima, vai, vai. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Tira o pé do chão, vai. Estou de passagem aqui, oh, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim o quê? Um novo lar, um novo lar. O céu mais alto. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Vai, vai, vai. E deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Pelo amor de Deus, se você não é dessa terra, se o céu é o seu lugar, e você é morador de lá, levanta a sua mão lá em cima. Vai, tira o pé do chão. Vai, vai, vai. O céu é. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Valeu, DJ Aleluia! Bebê! Mais um motivo de sermos gratos, que nós temos um lugar reservado para nós, que é o céu, amém? Quero convidar então o Murilo, e nós vamos agora orar pelo nosso país, amém? Mamãe, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade de nós termos o projeto Escola da Vida. Senhor, abençoe a nossa nação, nós cremos que a nossa nação é do Senhor e que ela vai crescer mais e mais, Senhor. Nós cremos que a igreja vai aumentar, nós vamos sair mais prósperos, Senhor. Nós cremos que Tua palavra é a verdade. Senhor, abençoe a vida dos governantes, Senhor, dê sabedoria e venha sobre a vida deles. Abençoe a vida de cada professor da Escola da Vida e de cada aluno que está assistindo aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos então para a nossa aula com a pastora Helena, amém? Bom dia, Escola da Vida. Preparado para a nossa aula? Então agora você pode se assentar, tranquilizar seu coração para nós começarmos
a nossa aula. Vamos começar com a nossa oração. Você vai orar assim comigo. Repita. Vem, Espírito Santo, a nossa classe. Seja nosso professor hoje. Ilumine as nossas mentes. Ajude-nos a conhecer Jesus melhor e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, porque Jesus é quem nos ajuda todo dia, trazendo conhecimento, trazendo crescimento para as nossas vidas. Porque foi o que Jesus deixou registrado na sua palavra. Olha só o que o versículo das nossas lições diz. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. João 15, versículo 7. Então, é isso que nós temos aprendido, a permanecer no amor, que é uma atitude desapegada, que deliberadamente escolhe o bem-estar dos outros. Só isso que nós aprendemos na terça-feira, na aula passada. E mais, o nosso princípio, o mundo saberá que somos discípulos de Cristo se tivermos amor um pelos outros. Então, isso é permanecer em Jesus, isso é estar ligado a Jesus, permanecer no amor, permanecer no conhecimento da palavra de Deus, porque assim nós vamos dar o quê? Muitos frutos, outras pessoas serão alcançadas. É o que falam, que somos discípulos de Cristo. Aquele que é discípulo é imitador, faz exatamente aquilo que o seu mestre mostrou, deixou o exemplo. Então, se nós permanecemos em Cristo, se nós estamos ligados em Cristo, se nós permanecemos no amor, nós ganhamos um presente maravilhoso. E é a nossa palavra-chave de hoje, é esse presente. O que nós ganhamos? Nós ganhamos a vida eterna. O que é isso? Conhecer e viver para sempre na presença do único Deus verdadeiro. É isso que é a vida eterna. E essa vida eterna é um presente que nós recebemos quando nós estamos na presença de Jesus, quando nós permanecemos com Jesus, permanecemos na palavra de Deus. E o nosso princípio de hoje, a vida eterna é conhecer e viver para sempre na presença do único Deus verdadeiro. Percebe que o nosso princípio é quase idêntico, bem dizer, exatamente o significado da palavra-chave, porque hoje Deus quer que você saia daqui tendo essa certeza que a vida eterna foi reservada para você e que você vai receber esse privilégio que é conhecer e viver para sempre ao lado de Deus. Então, vou colocar nosso princípio de hoje. E vou chamar aqui o Murilo, que vai fazer a nossa leitura bíblica de hoje. Aproxima-se a hora, e chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que
Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre a toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram o fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 16, 32 e 33, 17, 1 ao 12. Obrigada, Murilo. Glória a Deus. Vocês perceberam? Aqui continua aquela sequência que Jesus estava ensinando os seus discípulos. Agora ele vem ensinando sobre algo que eles vão receber. E é o que Jesus falou no capítulo 17, versículos 2 e 3 e 4. Quero reforçar esses versículos com vocês. Jesus disse: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Isso aqui, bem dizer, é uma oração que Jesus estava fazendo, uma das últimas orações que ele fez junto aos seus discípulos, para que eles aprendessem, para que eles guardassem no coração deles, que por mais que eles pudessem vir passar por situações difíceis, Jesus estava indo preparar-lhes lugar. Por isso que Jesus começa falando: chegou a hora, preste bem atenção.
está chegando a hora e de fazer o real propósito que Jesus veio à Terra, porque muito mais do que nos salvar dos nossos pecados, que é algo passageiro aqui da Terra, Jesus ele veio para que nós hoje tivéssemos a garantia de um lugar eterno. Jesus veio para preparar-nos um lugar de acesso ao céu, à vida eterna na presença de Deus. Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, ele nos garantiu a presença de Deus, ele nos garantiu acesso ao céu, a vida eterna, que garante que você vai poder viver eternamente, para sempre, ao lado do Pai. E isso não é pouca coisa, isso é muito, porque pensa, por mais que uma pessoa viva aqui na Terra, ela vive 100, tem pessoas que chegam a 110, 120 anos, quando é uma pessoa muito saudável, isso é pouco comparado a uma eternidade, algo que é para sempre, desde ontem, desde a fundação do mundo, até nunca mais. As pessoas costumam usar muito essa expressão, não é? Nunca mais. Mas é o que Deus está prometendo para você. Até nunca mais nós vamos estar presentes, porque a eternidade não é algo que tem um começo e tem um fim. É sempre, eternamente. Então, quando Jesus veio, quando você abriu o seu coração e recebeu a Jesus como seu único Salvador, você ganhou esse presente que é a vida eterna na presença do Senhor, poder estar sempre com Deus. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas Jesus novamente afirma para os seus discípulos: não se preocupem, vocês não estão sozinhos. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sozinhos. Relembrando, quem está conosco? Quem está em nós agora? O Espírito Santo de Deus que veio habitar em nós para nos dar conforto, para nos dar consolo, para nos instruir, para nos orientar. Lembra que eu já falei sobre o Espírito Santo aqui com vocês, não foi? Que ele é o que? Nosso. Quem lembra o que o Espírito Santo é nosso? Que foi uma das nossas palavras-chave. Coloca aí no chat para mim. Quem lembra do que o Espírito Santo é para nós? É algo que a gente não costuma usar assim, uma palavra dos nossos dias a dia. Mas quero ver quem é o aluno aplicado que vai lembrar qual foi a palavra-chave que veio para descrever o Espírito Santo, que nós já falamos aqui. E Jesus também, nesse tempo, ele veio afirmando novamente para os seus discípulos que eles não estariam sozinhos, porque o Espírito Santo estaria com eles. Para quê? Para ajudá-los quando viessem as situações difíceis. Porque Jesus falou assim: olha, eu venci o mundo. Sabe, quando Jesus afirma para os seus discípulos que ele venceu o mundo, isso não quer dizer só as coisas que passam aqui, enfermidade, problema financeiro, brigas, discórdias. Não foi só isso que Jesus venceu. Quando ele fala que ele venceu o mundo, ele fala que ele venceu o poder do diabo sobre esse mundo. O poder que o diabo tinha de prender as pessoas, de impedir que elas recebessem algo mais. Alguém já lembrou aí? Consolador. Na verdade, a palavra é conselheiro que nós estudamos aqui. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos ajuda todos os dias. E justamente isso, quando Jesus veio e falou isso para os seus discípulos, que ele venceu o mundo, quem nos dá essa certeza? O nosso consolador, o nosso conselheiro, que é o Espírito Santo. Então, Jesus, ele venceu a morte. Venceu a morte. Quando
Jesus venceu a morte, ele nos garantiu a vida eterna. Porque o diabo até então dominava sobre o mundo, as pessoas matavam, as pessoas morriam, Quando uma pessoa morria, qual era a condenação delas? O inferno, longe de Deus. Mas a partir do momento que Jesus veio e ele declarou isso, eu venci o mundo, eu venci o diabo, eu venci a morte. Hoje vocês podem ter certeza que isso aqui é passageiro. Existe o eterno, que é a vida com Deus para sempre. Mas aqui nós vamos ter perseguições, nós vamos ter momentos difíceis? Vamos ter perseguições, vamos ter momentos difíceis. Mas Jesus continuou falando lá no versículo, o que é? Que tenham paz com Deus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então, Jesus, ele estava aqui orando para que nós estivéssemos guardados, para que Deus nos guardasse. E isso é algo que nos traz paz ao coração. Enquanto nós estamos nesse mundo, vamos passar por momentos difíceis? Vamos passar por situações complicadas? Sim, nós até vamos. Mas nós podemos ficar no coração em paz. Em paz só porque, um dia eu vou viver no céu para sempre. Não, não é só por causa disso. É porque existe uma promessa sobre nós. Quando nós abrimos o nosso coração, recebemos Jesus, ele nos garante que ele nos dá paz. Paz para quê? Para você passar por situações difíceis sem se desesperar, porque Jesus já garantiu, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Já venceu essas situações. Então você pode ficar em paz, porque você já é mais do que vencedor. Você vai alcançar a vitória sobre toda e qualquer situação. E essa é a maior alegria que nós temos, que mesmo que nós passamos por situações difíceis, um dia nós estaremos no céu com Jesus, contemplando o trono de Deus, e nós poderemos passar o dia todo, o tempo que nós quisermos, louvando e adorando a Deus, porque como é bom quando a gente pode ficar na presença de Deus em louvor e adoração. Como eu amo os momentos de louvor, como eu fico feliz quando nós podemos louvar e celebrar a Deus. Umas 2 semanas atrás, nós tivemos um encontro com Deus, e quando nós fizemos à noite um momento de louvor, de celebração a Deus, foi algo tão maravilhoso, que sempre que o Wellington, que estava conduzindo o louvor, falava assim, esse é o último, acabava, o pessoal falava assim, mais um. Mas quando nós estivermos no céu, na presença do Senhor, no trono, diante do trono de Deus, a gente não vai precisar pedir mais um, porque o louvor lá nunca cessa, a adoração lá nunca acaba. Imagina você ter um dia inteiro de festa, de alegria na presença do Senhor. Isso é a vida eterna que Jesus alcançou para você. Então, muito mais, que a gente sempre fala, né? Jesus veio para morrer por seus pecados, para salvar você, para resgatar você. Mas não foi só isso. Esse não foi o maior propósito de Jesus. O maior propósito de Jesus, quando ele morreu no nosso lugar, foi nos garantir a vida eterna. Por isso, a vida eterna é conhecer e viver para sempre na presença do único e verdadeiro Deus.
E é esse privilégio que você tem hoje de saber que um dia você vai estar ligado para sempre com Deus, na presença dEle, diante do trono dEle, celebrando, exaltando o nome do Deus vivo e verdadeiro em todo o tempo. Então, quando nós cantamos aqui que o céu é o seu lugar, é porque o céu realmente é o seu lugar. E o céu é um lugar espetacular. Então, enche o seu coração hoje de alegria, sabendo que você foi separado por Deus para viver eternamente com Ele. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar para selar essa palavra, selar esse tempo no seu coração, para que você nunca se esqueça dessa promessa, que você receberá a vida eterna. Na verdade, você já recebeu. Quando você abriu o seu coração para receber Jesus, a vida eterna já está disponível, já é sua. Pai, eu quero agora orar por cada um dos nossos alunos. Quero declarar sobre a vida deles hoje, Pai, que no coração deles possa estar, Senhor, sendo selada essa certeza, essa convicção que o Senhor já tem preparado para eles a vida eterna, que Jesus já garantiu um lugar para eles, um lugar permanente, um lugar onde eles estarão para sempre na tua presença, celebrando, exaltando o teu nome em todo o tempo. Muito obrigada, Pai. Nessa manhã eu quero te agradecer por este privilégio que o Senhor garantiu a nós, de termos acesso à vida eterna, de poder ter essa certeza que um dia estaremos contigo eternamente, celebrando, exaltando o teu nome em todo e qualquer tempo. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. Nós te somos gratos por este presente, Pai, e que cada aluno, Pai, seja hoje revestido de alegria, nessa certeza que o Senhor os escolheu para viver eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Escola da Vida. Bom dia, crianças, juvenis, famílias que estão aí nos assistindo. Tudo bem com vocês? Vamos começar, então, mais uma aula de literatura clássica. Estamos lendo o livro de Joel, um menino da Galileia. Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu, né, no capítulo passado? Começando pela palavra-chave da semana passada, que foi profecia, que significa conhecimento do futuro, revelado por inspiração divina. E por que tem essa palavra-chave? Porque no capítulo passado, vocês se lembram que o Joel estava presente em um momento, né, em que Jesus estava entrando na cidade, né, e ele estava entrando montado em um jumentinho. E isso foi algo que foi profetizado, né, pelo profeta antigo, muitos anos antes de Jesus nascer, né? Isso foi profetizado e Joel presenciou esse momento. Amém? Então vamos tirar do nosso baú agora, né, mais um nosso tesouro de hoje, que é a nossa palavra-chave de hoje, que é desesperar-se. Desesperar-se é um verbo que significa perder toda a esperança, ser dominado por sentimento de derrota. Hoje essa palavra-chave não está muito animada não, né? Mas já você vai entender o porquê dessa palavra-chave está ali. Amém? Vamos então começar a leitura do trecho de hoje. Hoje eu vou ler com vocês o capítulo 17, e ele está lá na página, a partir da página 271. Amém? Vocês se lembram que havia passado a noite, né? Joel foi se deitar e na manhã seguinte ele tinha um propósito, né? Ele tinha um objetivo, que era encontrar o Reum, que ele queria levar o Reum até Jesus para que ele fosse curado dos olhos. Mas
ele acordou tarde, ele acordou muito tarde, ele pretendia sair cedo, né? Então mas ele acordou tarde e aí ele saiu correndo desesperado da cidade, né? Mas aconteceu algo também na noite anterior, você se lembra? Jesus havia sido entregue aos soldados e os soldados o prenderam. Mas Joel não tinha ideia do que estava acontecendo, ele não ficou sabendo disso, né? Então, sem a mínima ideia do que aconteceu, nem do que estava acontecendo naquele exato momento, Joel seguiu com dificuldade para Betânia, mas ele estava a passo rápido e feliz e de coração leve. E aí, ele reparou algumas coisas pelo caminho, ele viu que um pequeno pardal estava com uma asa quebrada, estava fraco ali perto de uma cerca viva, e aí ele parou para colher frutinhas maduras e dar para o passarinho. E voltou até uma pequena nascente que viu antes para colocar água em uma pedra lisa para ele. Chegando no lugar onde o Buzz havia indicado, ele não encontrou o Reum, né? E aí ele perguntou por ele e ficou sabendo que o pai dele havia levado ele para Samaria. E aí Joel voltou triste e decepcionado. Ele estava cansado daquela viagem, né? Porque ele foi correndo e ele desejava descansar um pouco assim que chegasse em Betânia. Mas, de repente, uma escuridão esquisita estava cobrindo a terra. Joel ficou assustado, com medo. Isso durou quase 3 horas. E as sombras misteriosas que o fizeram desejar... E essas sombras o fizeram desejar a companhia dos seus amigos. Ele não queria ficar sozinho, né? Então ele mudou, o caminho dele foi para Jerusalém. E automaticamente ele foi até o templo, porque ele sabia que ali ia encontrar algum amigo. Mas chegando lá, parecia que tudo estava dançando diante dos seus olhos. Ele nunca tinha sentido um terremoto, mas ele sabia que era isso que estava acontecendo, né? Porque tudo estava tremendo, a terra toda estava tremendo, e ele estava assustado com aquilo. E aí ele saiu correndo do templo, né, com direção à casa onde ele havia dormido na noite anterior. Aquele terremoto parecia que estava sacudindo Jerusalém inteira. Voavam palavras estranhas, uma pergunta feita por uns passantes, uma exclamação por outro, fizeram-no apressar o passo. Encontrou Jessé e Ruth chorando apavorados na loja de Rúben. O funcionário que estava cuidando dos dois disse que todos tinham passado quase o dia todo fora. E Joel perguntou, aonde eles foram? E ele respondeu, não sei direito, mas seguiram uma das maiores multidões que já passaram pelos portões da cidade. Ah, eles estavam seguindo o Rabi Jesus de Nazaré? E o homem assentiu. Não. Foram coroá-lo? Perguntou sem fôlego, né? O Joel estava perguntando se eles estavam indo coroar Jesus. E ele falou, não, eles foram crucificá-lo. A resposta inesperada foi como um golpe mortal. Joel, de repente, ficou mudo, porque ele ficou horrorizado com aquela notícia e ficou desesperado. Não, 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 gritou cada vez mais alto do que a palavra anterior. Não acredito em você, você está mentindo. Saiu da loja correndo como um doido, desceu a rua e atravessou o portão da cidade. E tudo que ele via que estava acontecendo parecia confirmar aquilo que ele acabara de ouvir. Não, 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 não é possível. Sem fôlego, e ainda ele corria e murmurava, não, não pode ser. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles não podem ter feito isso. Todavia, ainda correndo, ele viu ao longe uma colina, onde estavam 3 cruzes. Chegou lá e, por fim, encolhendo-se como se estivesse levado um soco inesperado, levantou os olhos devagar até o rosto do corpo morto pendurado ali. O grito de agonia morreu em seus lábios quando caiu inconsciente aos pés da cruz. Muito tempo depois, um dos soldados notou a presença dele, empurrou-o com o pé e o tocou com a lança. Com isso, Joel voltou-se a si e acabou se sentando. Voltou o olhar para o rosto acima dele. Desta vez, contudo, a cabeça estava inclinada. E ele se encheu de profunda calma. Ali brilhava o Santo dos Santos, a Shekinah do amor de Deus pelo mundo, que rumava para a morte. Isso elevou Joel e o atraiu cada vez mais,
até que ele parecia ter tido um vislumbre da face do Pai. Sentiu-se envolvido em perdão sem limites, em compaixão tão profunda e um amor tão inexplicável que até o pior dos pecadores pode encontrar. Então Joel fitava aquele rosto e de repente José de Arimateia se colocou entre ele e a cruz, dando ordens em tom baixo para removerem o corpo. Cego pelas lágrimas, ele avançou de joelhos em direção à cruz. Alguém colocara uma coberta de linho branco fino sobre o seu corpo sem vida. Eles o retiraram da cruz e Joel reparou uma das mãos, porém, ainda havia ficado descoberta. E ele viu aquela mão com um grande buraco feito pelo prego cheio de sangue. Era a palma da mão que havia curado Joel, que alimentou multidões famintas e que abençoou as criancinhas à beira da estrada. Joel se deitou ao lado com um gemido de partir o coração. E ali ele reparou, naquele momento, que muitos outros conhecidos seus estavam por ali. Eles pegaram o corpo de Jesus, o colocaram em um apoio que se chama esquife e o transportaram. E Joel viu que estava por ali Abigail, Finéias também estava por ali, e Finéias estava ali, com as mãos fortes e bronzeadas, sustentando com cuidado os pés feridos do mestre, mantendo a expressão rígida como pedra. Parecia para Joel que ele tinha envelhecido vários anos desde a noite anterior. Todos estavam profundamente tristes, Estavam todos desesperados ali naquele momento. Então, aquele grupo avançou até um lugar em que uma nova tumba havia sido escavada em uma pedra. José de Arimateia fez sinal para que parassem e colocaram o esquife aberto com todo cuidado no chão. E ali, naquele momento, eles prepararam o corpo para realizar o sepultamento. Mãos fortes rolaram a imensa pedra para fechar a entrada estreita. Aparentemente, tudo estava acabado. Não havia mais nada a fazer. Desolados, desesperados, sentaram-se fora da tumba para observar, chorar e aguardar uma esperança morta e uma causa perdida. Um silêncio profundo caiu sobre o jardim enquanto a noite chegava. Eles se acalmaram aos poucos e começaram a conversar em voz baixa sobre os acontecimentos terríveis do dia que estava terminando. Ainda sem enxergar muito bem por causa das lágrimas, Joel foi à tumba, esticou os braços amorosos e abraçou a grande pedra que impedia a entrada. Depois, entendendo que nunca mais se aproximaria daquele que estava lá dentro, que não voltaria a vê-lo, desesperado, encostou a cabeça na pedra e deu vazão à completa solidão e desespero que sentia. Não sabia quanto tempo ele ficaria ali. Quando olhou à sua volta, as mulheres tinham partido e estava quase escuro. Finéias e vários outros homens ainda conversavam sob as árvores e ele foi até eles. Logo os guardas vieram, passaram uma corda grossa sobre a pedra e prenderam bem as pontas e selaram com o selo de César. Acenderam uma fogueira por perto. Em seguida, as sentinelas romanas começaram a marchar de um lado para o outro. Lá no alto, as estrelas começaram a acender suas inúmeras fogueiras no céu. Depois, a lua cheia olhou para baixo e manteve durante a noite toda sua vigília silenciosa sobre a tumba abandonada do Cristo adormecido. Abigail encontraram um lugar para passar a noite, mas Joel e Finéias voltaram para Betânia. Pouco foi dito enquanto avançavam com dificuldade à luz da lua. Joel pensava apenas em sua perda imensa, no amor de que fora privado. Para Finéias, entretanto, a morte implicava em muito mais do que a separação do seu melhor amigo. Era a morte de uma causa pela qual arriscara tudo. Teria que voltar para Galiléia e ouvir a zombaria dos antigos vizinhos.
Aquele que pensaram ser o Salvador de Israel havia sido morto como criminoso, crucificado entre 2 ladrões. A causa estava perdida, tinha que enfrentar o fracasso completo. Quando a lua baixou na manhã seguinte nas colinas da Judéia, muitos corações lamentavam a morte do homem de Nazaré. A esperança jazia morte na tumba de José, com uma pedra imensa selando-a para sempre. Amém. Esse é o nosso capítulo de hoje, o capítulo 17. E ele fala de um momento muito importante que aconteceu, que foi o momento da crucificação de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Momento da crucificação de Jesus. Eles estavam ali relatando tudo o que aconteceu, né, no dia que precedeu aquela noite, né? Na noite anterior, Jesus havia sido preso, né, pelos soldados, havia sido levado para ser julgado. E naquele dia, né, foi o momento em que houve a crucificação de Jesus. Muitos estavam esperando que Jesus fosse coroado, vocês se lembram? Porque estava na época da Páscoa, né? E eles estavam esperando que eles coroassem a Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, ele foi condenado à cruz, ele foi condenado à morte. E aí o que aconteceu ali naquele momento? Os discípulos de Jesus e Joel também, eles se desesperaram, né? Eles perderam a esperança e foram dominados por um sentimento de derrota. Por quê? Eles não entendiam muito bem tudo aquilo que Jesus havia falado naqueles últimos dias, né? A respeito das profecias sobre ele, aquilo que ele mesmo falava a respeito dele. E eles se desesperaram. João 16:20 fala assim: certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha, naquele momento não houve nenhum relato de alegria, não é verdade? Esse trecho, né, em que eles descreveram aqui a crucificação de Jesus, né, e tudo que os discípulos, tudo que Joel estava sentindo aqui, naquele momento, trouxe, na verdade, foi muita tristeza para eles. E aí, teve um momento, né, em que Joel estava ali observando as mãos de Jesus, né, e ele viu a mão com um buraco bem grande, né, feito pelo prego, né, que crucificou ele ali. E ele se lembrou, né? Ele se lembrou que aquela foi a mão que curou ele, aquela foi a mão que abençoou as crianças, aquela foi a mão que multiplicou aqueles alimentos, né? E que matou a fome de uma multidão de pessoas, né? Então, naquele momento ali, todos estavam tristes, né? Todos ficaram desesperados, porque eles foram dominados pelo sentimento de derrota. Eles acharam que aquilo era o fim, né? Mas eles estavam esperando, né, que acontecesse o que Jesus falou, mas eles não sabiam exatamente como ia acontecer, né? Jesus falou que iria ressuscitar, Jesus falou que iria vencer a morte, mas naquele momento ali, no dia em que Jesus morreu, né, em que ele morreu na cruz, eles não viram isso, né? Porque os olhos deles estavam vendo o quê? Estavam vendo apenas o corpo de Jesus, estavam vendo a morte de Jesus, né? E eles foram dominados por esse sentimento de desespero, né? De que realmente eles haviam sido derrotados, né? Então, aqui descreveu um pouquinho, né, do que aconteceu naquele momento, mas nós sabemos que essa história não fica assim, né? Nós já conhecemos o fim dessa história, amém? Nós já conhecemos, nós vamos continuar na semana que vem, na próxima aula, para ver o que Joel presenciou, né? Porque nós estamos contando também tudo aquilo que Joel presenciou, né? Então, nós vamos continuar vendo o que aconteceu com Joel, porque com Jesus nós já sabemos o fim, amém, crianças? Então, quero
lembrar, né? Lembrar a mim, lembrar vocês hoje, que mesmo, né, que a gente esteja vivendo alguma situação que parece ser o fim, né, que parece ser a derrota, que parece que não tem mais jeito, como foi os sentimentos que os discípulos tiveram ali na morte de Jesus. Mas eu quero te falar que nós já sabemos o fim dessa história. Amém? Nós sabemos que o fim é de vitória, que o Senhor Jesus ressuscitou, né? E que o Senhor Jesus, ele nos deu um presente, né, nesse momento ali, né, que foi exatamente o que a pastora Helena ministrou hoje, né, que ele nos deu a vida eterna, né, que é o presente que todos nós recebemos, amém? Então, que você se lembre, né, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja parecendo o fim, né, ainda não é o fim, né, a história ainda não acabou aqui a história de Joel, ainda não acabou a história de Jesus. Por quê? Porque o fim é a vitória do Senhor sobre a morte. Amém, crianças? Então, eu espero vocês para a gente continuar ouvindo a história de Joel na próxima aula, na semana que vem. Amém? Fiquem com Deus. Aleluia! Que leitura poderosa desse capítulo hoje da história de Joel. Como é bom quando nós estamos na presença do Senhor. Em todo tempo nós somos confortados e nós nunca precisamos nos desesperar, porque Deus sempre traz conforto, consolo sobre as nossas vidas. Amém, alunos? Então, hoje nós estamos encerrando a nossa aula. Você, daqui a pouquinho, vai receber aí no grupo do WhatsApp o link da aula para você entrar, participar com a sua professora. Receba muito de Deus. Queira sempre receber mais de Deus. Então, vá lá, participe com sua professora. Nós esperamos sempre as fotos de vocês com as atividades realizadas, para que a gente possa ter essa interação com vocês, perceber se vocês estão conseguindo fazer, se vocês estão entendendo. E as nossas atividades sempre tem ali o princípio, o versículo da nossa lição, para reforçar, para você ficar no seu coração o que nós ministramos aqui. Então, a atividade é um reforço daquilo que você ouviu, daquilo que você foi ministrado. Tire as fotos, não sei quem viu lá no Instagram, no perfil da Escola da Vida, nós colocamos mais fotos das atividades. Vai lá, curte a foto, compartilha com seus amigos, para que o nosso Instagram tenha mais visibilidade, mais crianças possam ser abençoadas. Amém? As atividades nós continuamos imprimindo. Se você precisa, entre em contato com a secretaria, que nós vamos imprimir. Você pode vir aqui buscar domingo após o culto, terça e quinta-feira no horário comercial. Amém? Quero abençoar seu final de semana prolongado, que segunda-feira é feriado. Olha aí que beleza. Quem vai passear, tirar uma folguinha nesse final de semana prolongado de novo, com feriado, é uma bênção. Amém? Quero declarar sobre você, que você possa estar sendo revestido desse consolo, desse conforto, dessa certeza que Deus preparou algo melhor para você, que é a vida eterna. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero declarar agora sobre cada um dos nossos alunos, Pai, que eles possam ter um restante de semana abençoado, que o Senhor os guarde, os livre, por onde quer que eles andarem, por onde quer que eles, Senhor, estejam passando nesse final de semana prolongado, nesse feriado, que o Senhor possa trazer dias de refrigério, de renovo sobre eles, sobre a família deles, Pai, porque nós cremos e sabemos que o Senhor já tem preparado para nós algo melhor, que é a vida eterna. Então, que eles possam desfrutar de dias felizes, de dias em paz, em tranquilidade, desfrutando da presença da sua família, que é algo maravilhoso que o Senhor nos deu o privilégio de estarmos inseridos, Pai, numa família que guarda, que protege os seus membros. E é isso que eu declaro sobre cada família dos alunos da Escola da Vida, que eles sejam um reflexo daquilo que o Senhor preparou a família para ser, um lugar de cuidado, um lugar de proteção, um lugar onde o amor de Deus é manifesto.
manifestam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até terça-feira.